No próximo bloco, o RJ começa uma série de entrevistas com candidatos ao governo do estado. Hoje é a vez de ouvir as propostas de Fernando Peregrino, do PR, direto da Globo Rio. A partir de hoje, o RJTV entrevista candidatos ao governo do estado. É uma chance para você conhecer as propostas, o desempenho deles em cargos públicos. Pelo acordo assinado com os partidos que têm representação na Câmara, serão entrevistados aqui no estúdio os candidatos que alcançaram 3% nas pesquisas de opinião do Ibope e do Datafolha. Por ordem definida em sorteio, quem abre a série de entrevistas é o candidato do Partido da República, Fernando Peregrino. Edmilson Ávila também participa da entrevista aqui com a gente. Candidato, muito obrigada pela presença, por ter vindo. Nós teremos aqui 12 minutos com 30 segundos de tolerância e o seu tempo começa a contar já a partir de agora. Candidato, primeira pergunta. O Ministério Público denunciou seus aliados, os ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha Matheus, por um esquema de desvio de dinheiro público que funcionava com a contratação de ONGs sem licitação para prestar serviços. Essas ONGs, pagas pelo governo do estado, também depositavam dinheiro na conta de campanha do ex-governador Antônio Garotinho. Segundo o levantamento do Ministério Público, essa fraude causou um prejuízo de 58 milhões de reais aos cofres públicos. Se eleito, o senhor pretende repetir esse modelo de contratação de serviços através de ONGs sem licitação? Olha, eu queria dizer que nada disso foi comprovado. Denunciar, qualquer um pode denunciar. O importante é comprovar. E não foram comprovadas essas denúncias. Aliás, nenhuma dessas denúncias contra o ex-governador Garotinho e a ex-governadora Rosinha foram comprovadas. O que precisa investigar é esse superfaturamento, por exemplo, na saúde, que o próprio RJTV denunciou que o atual secretário de Saúde superfaturou 81 milhões com remédios. Aliás, eu acho que nenhuma dessas denúncias que estão sendo feitas, inclusive por esse candidato aqui, estão sendo apuradas devidamente pelos órgãos da Justiça. Então, tanto o governador Garotinho quanto a ex-governadora Rosinha tiveram suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, estão plenamente aptos com seus direitos políticos e eu estou candidato em nome do Partido da República e em nome também da sua herança política, que é muito representativa. Candidato, as denúncias ainda estão sendo apuradas, mas já houve uma denúncia aceita, inclusive, pela Justiça, e embora as contas tenham sido aprovadas, esse foi o entendimento do Tribunal de Contas, mas o entendimento do Ministério Público é outro, tanto que essa ação pede a devolução de 58 milhões de reais e mais o dobro disso como multa para os cofres públicos. Ainda assim, apesar de todo esse levantamento, a pergunta é, o senhor pretende continuar, se eleito, com esse modelo de contratação por ONGs sem licitação? Não existe modelo, nem eu vou continuar nenhum modelo equivocado. Só que você está reiterando a pergunta dizendo como se tivesse comprovado. A denúncia existe, não existe a definição final da Justiça. Mas você disse Aliás, que é um modelo equivocado? Ana, vou lhe fazer uma proposta. Por que a Rede Globo, ou você, ou esse RJ, não convida o ex-governador Garotinho para explicar tudo isso, que perdura como dúvidas, como névoas na opinião pública? Seria muito mais fácil convidar, porque ele é o ex-governador ou a ex-governadora, para um debate, esclarecer. Seria bom para você, seria bom para nossos entrevistadores e bom para você, eleitora. Bom, candidato, queria esclarecer, o público que nos acompanha sabe que a gente cobre todas essas denúncias e, na ocasião, damos oportunidade a todos os envolvidos de poderem se explicar. Agora, aqui no momento, a nossa série de entrevistas com os candidatos, o senhor chegou a dizer que não pretende repetir esse modelo por ONGs, que é equivocado. O senhor considera equivocado, então? Não existe nenhum modelo de financiamento de campanha através de ONGs, nem do serviço público. Existem denúncias de que isso foi feito. É isso que eu estou reiterando, nós vamos perder tempo, porque, afinal de contas, eu quero discutir o meu programa de governo com os eleitores que estão aí em sua casa, e os telespectadores, discutir as minhas propostas. Então, vamos falar de uma proposta do senhor. Então, vamos lá. A proposta do senhor que é criar novos restaurantes populares e também voltar com o cheque cidadão. Mas vamos lembrar também que o senhor participou do governo Rosinha, o senhor foi, enfim, chefe de gabinete, secretário-chefe de gabinete. Enfim, naquela época, o dinheiro da saúde foi utilizado para pagar esses programas. Eu pergunto ao senhor, se eleito, o senhor vai usar o dinheiro da saúde para financiar esses programas novamente? Todos esses recursos foram pagos com recursos do orçamento, aprovados, reitero, pelo Tribunal de Contas. Existe recurso do Fundo de Pobreza, recurso da saúde, isso já está, inclusive, regulamentado num sistema federal. Você pode criar restaurantes populares, programas de nutrição com recursos da saúde, entendido saúde lato sensu, ou seja, no sentido mais amplo. Não existe nenhuma irregularidade. O Tribunal de Contas não ia deixar a ex-governadora Rosinha, o ex-governador Garotinho, ter suas contas aprovadas
com um erro desse que você acabou de apontar. As contas foram aprovadas, os dispositivos constitucionais, a lei de responsabilidade fiscal aprovou tanto um quanto o outro. O que talvez não aprove é desse governador, porque suas contas só serão aprovadas se forem no próximo... Bom, vamos voltar para o seu programa. O senhor disse que quer falar do seu programa aí, mas o SUS, o senhor falou do Tribunal de Contas, o SUS, Sistema Único de Saúde, fez uma auditoria e disse que só foi investido em 2006 1/5 do que deveria em saúde. Mas vamos voltar para o programa. O senhor vai seguir este padrão? Padrão de quê? Esse padrão, o senhor vai usar o dinheiro da saúde, enfim, para investir... Os recursos legalmente ofertados para programas de nutrição serão aplicados. Aliás, eu vou criar mais 9 restaurantes populares. Eu vou criar a farmácia popular. O atual governador fechou farmácias populares. Imagine, o cidadão que está me escutando sabe o quanto é importante comprar uma receita de remédio por R$1. O cidadão que está me escutando sabe quanto é importante comer num restaurante digno, com comida digna por R$1. Tudo isso foi abandonado pelo governador Cabral, que não tem nenhum apreço. O cheque cidadão valia R$100, também foi encerrado pelo atual governador. Eu vou reiterar, vou voltar com todos esses programas. Sabe por quê? Porque o povo está precisando. Candidato. O povo que eu encontro na rua sabe quanto é importante os projetos sociais voltarem, e eu voltarei, se Deus Vamos quiser. falar agora um pouquinho de educação. O senhor diz que é um grande admirador do trabalho de Darcy Ribeiro, idealizador do CIEPS. Agora, nos 8 anos em que o senhor esteve em 2 administrações à frente do governo do Estado, nenhuma escola estadual foi construída. Por quê? Não, isso não é verdade. Nós construímos salas de aulas, ampliando as escolas, ampliamos mais de 200 salas de aula. O atual governador é que construiu 4 e que promete mais 40. Se ele construiu 4 em 4 anos, qual a matemática que justifica ele dizer que vai construir 40 nesse suposto próximo mandato dele? Nós ampliamos muito mais do que 200, mais de 200 unidades, salas de aula para ampliar. E no nosso período, Ana, vou lhe dizer, as matrículas do ensino médio eram 300 mil matrículas, passaram a ser 600 mil matrículas no ano de 2006. Sabe qual é o desastre? Um dos desastres da educação do atual governador? Ele diminuiu o número de matrículas do ensino médio. Mas essa é a função do governo do Estado, ampliar as matrículas do ensino médio. Ele diminuiu 14%. Foi o pior desempenho de todos os estados da federação. Não só em qualidade, pelo IDEB e pelo INEM, tivemos a pior educação de toda a história do Rio de Janeiro, mas em quantidade. O setor público oferece menos vagas do ensino médio quando a função dele é exatamente oferecer ensino médio. No nosso governo, esse que você fala que eu integro com muito orgulho, passou de 300 para 600. Crescemos e os índices de qualidade eram em torno de 6º ou 7º lugar, mas jamais chegamos a esse desastre que estamos assistindo atualmente. Vamos falar de segurança agora? Durante pelo menos 5 anos, o chefe dos governos, Rosinha e também Garotinho, o chefe da Polícia Civil foi o delegado Álvaro Lins. O senhor foi colega dele durante esse período. Enfim, no mês passado, ele foi condenado a 28 anos de cadeia. Vou ler aqui para o senhor: formação de quadrilha armada, corrupção passiva e lavagem de bens. Eu pergunto ao senhor, o senhor que foi colega dele há tanto tempo, se eleito, ele voltaria a ocupar algum cargo no seu governo? Eu fui colega dele porque fui integrante do governo. Talvez a palavra queira dizer má. Quem errou, que pague com seus problemas. A investigação sobre o Álvaro Lins iniciou-se no nosso governo. Concluiu-se na Polícia Federal, porque iniciou pela Polícia Federal. Concluiu-se agora. Se ele foi condenado, tem que se defender, que o faça justiça. Agora, assim como 90%, deixa eu concluir, 90% do secretariado da Rosinha foram todos para o governo Cabral. Todos, 90% foram para o governo Cabral. Aliás, só mudaram as cadeiras, porque trocaram um secretário de uma coisa por um presidente de outra, ou de qualquer empresa. Ora, se esse governo foi tão condenado, como se está dizendo, se reiterando nas entrevistas e nos momentos no jornalismo, por que o Cabral, que foi eleito com o apoio do Garotinho e da Rosinha, como é que isso pode ter acontecido? Como é que um governo pode ter sido tão ruim se elegeu no segundo turno o atual governador? E ele puxou todos os secretários para o seu próprio governo. Onde está a explicação disso? Será uma mistificação que estão fazendo? Perdão, vamos retornar. O senhor disse que a investigação começou lá no governo de vocês. Exatamente. Naquele momento não se afastou o delegado, enfim, e aí a investigação prosseguir, depois se não tivesse, enfim, nada, ele retornaria. Por que naquele momento isso não foi feito? Quem estava investigando de uma maneira privativa, reservada, era a Polícia Federal. O senhor tinha conhecimento? Eu tive conhecimento, claro que eu tive conhecimento. Agora, quem estava investigando era a Polícia Federal. E a Polícia Federal tem o seu mecanismo de investigação. Mas no governo não era necessário afastar? Nós estamos perdendo tempo com isso. Eu acho que nós deveríamos discutir o nosso programa. Quer ver a UPA?
Vamos ver a UPA, que é uma mola mexa do governador. Antes de falar de UPA, eu queria falar de um outro assunto que é importante nesse programa População, que é habitação. Muitos especialistas em habitação condenam o modelo do conjunto Nova Sepetiba, construído enquanto o senhor estava no governo. Eu mesmo estive no Nova Sepetiba algumas vezes, Edmilson também, nossa equipe foi lá várias vezes. Dá para ver esgoto correndo a céu aberto, falta luz toda hora, os moradores reclamam que não tem transporte, então eles não conseguem emprego, porque o transporte ali não funciona, o que tem é pouco e é caro. O senhor pretende construir no seu programa mais 100 mil casas populares. Essas casas vão ser nesse mesmo modelo do Nova Sepetiba, de grandes conjuntos em locais isolados? Vamos construir conjuntos como esse, ou talvez menores, mas isso não é importante. O importante é construir casas e não fazer como o atual governador está fazendo, chamando de irresponsáveis aqueles cidadãos que sequer têm um dinheiro, nem um salário, chamando de irresponsáveis aqueles que moram nas situações de risco dentro dos morros. Chamou o cidadão de irresponsável, mas ele não construiu uma casa. Ele não construiu nenhuma casa. Essas casas... O senhor tem falado que quer falar do programa. Vamos falar do programa do senhor, então. Mas eu tenho que contrastar isso que você está falando. Falou das 5 mil casas de Sepetiba. Vá lá e pergunte para o cidadão se não é melhor morar ali do que morar embaixo da ponte. Porque muitos dizem que lá encontram a mesma situação de outros lugares em que moravam. Ali há um processo de favelização. Sabe por que não tem transporte lá dentro? Porque o atual governador encerrou o sistema de vans. O sistema de vans tinha 3 mil operadores de vans que transportavam de Sepetiba os cidadãos que tinham transporte. Eu, no meu governo, logo na primeira semana, eu vou cancelar a licitação dele, vou trazer as vans de volta, porque as vans são importantes. O que não é importante é privilegiar o sistema de ônibus. Esse sim que é um perigo para o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem um dos piores sistemas de transporte. O metrô não funciona e o trem não funciona. E ainda mais, o atual governador ampliou 20 anos o prazo de concessão de um e de outro. E a mulher do governador é advogada de um e de outro. Isto é um crime que se faz contra a Constituição. Candidato, por que talvez ninguém esteja divulgando isso. Candidato, então por que a licitação não foi feita lá atrás? O seu grupo passou 8 anos. A licitação das vans? O senhor vai cancelar? Foi feita a licitação? Não, vou cancelar a licitação. Não. Foi feita a licitação dele para 300 vans. Quando a gente tinha mais de 1.500 operadores de van. Ele jogou no desemprego. Isso não é bom para ninguém. Olhe para aquela Câmara e diga para o cidadão se o desemprego é uma coisa boa. Ele lançou 3 mil operadores de van no desemprego. Por que eu vou voltar todos eles. Perdão, por que não se organizou o transporte público? Licitou funcionava os o conjunto de Sepetiba? Já que o senhor está acusando os ônibus, por que não se licitou naquela época os ônibus intermunicipais? Não, se licita, não é esse o problema. Eu estou acusando o sistema de ônibus como causa do desastre do transporte. E o sistema de trens, hoje mesmo, aqui de manhã, parou o sistema de metrô. Como tem parado, como tem ameaçado incêndio, ar-condicionado funciona. Isso funcionava no nosso governo. Também o sistema de trem andando sem maquinista, com 1,5 km sem maquinista, aconteceu no governo Cabral, no governo atual. Nós vamos acabar com isso. Por quê? Como é que pode uma concessionária como o Trens ser advogada pela esposa do próprio governador? Seu tempo está acabando, candidato. Temos aí mais 30 segundos de tolerância para suas considerações finais para o eleitor. Olha, eu queria pedir ao eleitor que está nos escutando, esse debate é apenas inicial, queria pedir a oportunidade de termos um segundo turno. O Rio de Janeiro precisa viver as emoções do esclarecimento à opinião pública. O que o atual governador que pretende ficar, está desenhando na opinião pública é uma fantasia. As UPAs não funcionam, eu até lanço um desafio para visitarmos uma UPA hoje, eu dou meu tempo de televisão para ele me dá o tempo dele sem comprovar tempo encerrado, candidato, 12 minutos e 30 segundos. Muito obrigado ao senhor pela presença. Agora é a sua vez, você de casa pode ir lá para o g1.com.br/RJ, mandar sua pergunta para o candidato Fernando Peregrino do PR, que participa de um bate-papo daqui a pouquinho, logo depois do RJ. Obrigada também, Edmilson. Amanhã é a vez de Sérgio Cabral, candidato à reeleição do PMDB.